Bom pessoal, esta aqui é a estação ferroviária de Sorocaba, no interior de São Paulo. A estação, esse prédio, é um prédio que data de 1875, que atualmente tem 138 anos de idade. Pois bem, aqui um dia teve o transporte de passageiros por longo percurso, oferecido pelos trens, primeiramente da EFS, que era a famosa e saudosa Estrada de Ferro Sorocabana. Depois, em 1971, passou a ser comandado pela saudosa FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, mas que por uma incompetência muito grande dos nossos governantes, olha aí, está assim, fechada, e o transporte de passageiros, de trens por passageiros, foi suprimido no final da década de 90 por incompetência de nossos governantes. Por isso, aqui eu venho fazer um protesto. Por isso eu protesto aqui. Enquanto que países desenvolvidos como, por exemplo, Espanha, Itália, Alemanha, países da União Europeia, Japão, China, Coreia do Sul investem pesadamente e cada vez mais em ferrovia, o Brasil faz o que faz. O Brasil simplesmente jogou as ferrovias dele no lixo, jogou ao léu, jogou as traças, e isso por culpa de incompetência do nosso governo. O governo brasileiro é um governo incompetente, é um governo que foi e continua sendo muito incompetente e irracional. Por quê? Ao invés de estar assim, isso aqui teria que estar oferecendo serviços de transporte coletivo de qualidade boa. Enquanto que a gente tem que pegar esses ônibus que oferecem um péssimo serviço de transporte coletivo, cobram uma passagem caríssima, oferece um péssimo serviço de qualidade, enquanto que aqui, ó, ao invés de oferecer um transporte ferroviário que fosse bem mais rápido que o ônibus, que tivesse conforto, rapidez e segurança, está sim jogado às traças. Pelo menos a estação, o que aparenta, está em boas condições de conservação. Está vendo que a fachada foi restaurada, foi pintada, está vendo que está em condições boas de conservação, pelo que aparenta. Mas pelo menos uns trens de subúrbio tinha que estar rodando aqui. Pelo menos um trem de subúrbio ligando a capital e todos esses interiores que essa ferrovia corta. E o Brasil, além do mais, tinha que ter transporte ferroviário de alta velocidade, trens regionais de média velocidade, mas ao invés que, infelizmente, disso, a história é essa. A história é esse descaso, é esse abandono, é essa coisa triste de se ver, no que infelizmente se transformou o palco ferroviário da ferrovia brasileira. Nos anos 80, isso aqui transportou muitas pessoas. Tanto é que se estima-se que em 1984 a FEPASA tenha transportado, em média, mais ou menos uns 5 milhões de passageiros, por estimativas mais ou menos que se tem esses números aproximados. E desses anos para cá o que aconteceu? Isso daqui. Só resta essa fechada, vamos dizer melhor assim, essa fechada contra o transporte coletivo público. E isso é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E isso tudo aconteceu devido a uma incompetência astrofísica, a um desdém, a uma falta de consideração muito grande por falta dos governantes pela qual com a população, e isso realmente é uma vergonha. Isso é uma situação que não devia jamais
ter acontecido. A ferrovia no Brasil tinha que ter um destino muito melhor. Por isso, vocês que assistem esse vídeo, ouçam o que eu vou falar agora. Pensem mais do que 2 vezes antes de votar em algum governante. Quando chegar dia de eleição, vocês têm que votar nulo, ou em branco, ou justificar a ausência. Porque quem vota em algum governante nesse Brasil está cometendo um erro gravíssimo, um mal de grandes proporções contra o Brasil. Se alguém votar em algum governante nesse país, porque é por culpa deles que essa situação toda que eu relatei aconteceu. Que o transporte de passageiros foi simplesmente jogado a ralo abaixo, água abaixo no Brasil. Enquanto que os países desenvolvidos investem no modal ferroviário, o Brasil fez isso. Por isso, então, o povo brasileiro tinha que reagir diante disso. Tinha que levantar a bunda da cadeira, levantar a bunda do sofá e ir para as ruas e protestar contra o governo. Porque ao invés que não só a ferrovia que se encontra-se nessa péssima situação no Brasil, a saúde pública, o transporte coletivo, a educação, a segurança pública, a justiça, que só funciona para o pobre, porque aqui no Brasil quem vai para a cadeia é só os pobres, enquanto que os ricos podem pintar e bordar e cantar de galo que eles para a cadeia não vão. Por isso, o povo brasileiro tinha que levantar a bunda de onde quer que esteja sentado e ir para as ruas e fazer protesto, e protestar, reivindicar direito, porque isso aqui era um direito que a população tinha, de ter um transporte coletivo, de ter trens de médio, curto e longo percurso, atendendo essa e as demais estações desses interior afora. Isso é um direito que a população tinha. E, no entanto, cadê esse direito? Cadê esse e muitos outros direitos? Aonde estão? No ralo? Foi por água abaixo? Ah, para com isso. Vamos para a rua, vamos protestar porque chega. O povo já está de saco cheio dessa incompetência. O povo já está de saco cheio dessa situação repugnante que é nosso Brasil. Espero que vocês vejam esse vídeo e tomem consciência do que eu estou falando. Muito obrigado.